Senhores, boa tarde. Declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Em apreciação à ata da 13ª reunião realizada em 2 de maio do corrente ano, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata, que se encontra publicada na página da Câmara dos Deputados. Assim, coloque em votação a ata. Os deputados que a aprovam permaneçam como se acham. Aprovados. Aprovada a ata. Esta audiência pública foi convocada em atendimento aos requerimentos número 60 e 85 de 2023, de autoria do deputado federal Alberto Fraga, PLDF, com subscrição do deputado Cabo Gilberto Silva, para discutir a resolução número 487 de 2023 do Conselho Nacional da Justiça, CNJ, que trata da política antimanicomial do Poder Judiciário. Esclareço que, para o ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Os convidados disporão de até 15 minutos para a exposição, vedados a partes. Os deputados interessados em interpelar os convidados deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Cada interpelante deverá fazer sua formulação em, no máximo, 3 minutos, tendo os convidados igual tempo para responder. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Como já informado no ofício enviado anteriormente, esclareço que, ao aceitar o convite, os palestrantes autorizam a Câmara dos Deputados a divulgar e publicar por qualquer meio e em qualquer formato, inclusive mediante a transmissão ao vivo ou gravado pela internet, e meios de comunicação da Câmara e por tempo determinado, seus pronunciamentos e imagens pertinentes à participação na audiência pública, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e da Lei 9610 de 98, sem ônus para a Câmara dos Deputados, que se encontra isenta de qualquer responsabilização material. Anuncio aos convidados que confirmaram participação nessa nossa audiência. De forma presencial, Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Seja muito bem-vindo, doutor Geraldo. Antônio Geraldo ou Geraldo, seu nome médico? Doutor Antônio Geraldo. Presencialmente, doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger. Acertei o nome. Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público CONAMP. Seja bem-vindo. Doutor, eu imagino que o seu nome de guerra seja Suxberger. De origem alemã? Seja bem-vindo. Aí, outros 2 convidados, remotamente, Priscila Placha Sá, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Priscila, está? Doutora Priscila, nos ouve? Estou. Ouço Vossa Excelência. Obrigado e seja bem-vinda. Eu que agradeço. Não é porque a senhora está remotamente que nós não estamos sentindo a senhora aqui. Está no Paraná, mas está aqui conosco. Muito obrigada, deputado. E também remotamente, doutora Maria Eugênia de Oliveira, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Maria Eugênia, está aí? Estou. Nos ouvindo bem? Muito bem, obrigada. Seja bem-vinda, será uma honra Obrigada. estarmos com as senhoras remotamente e aqui com o doutor Antônio Geraldo da Silva e o doutor Suxberger. Cumprimentos ao nosso autor, Coronel Fraga, que hoje, com pompa e galhardia e circunstância e todo o protocolo, assumiu a presidência da Frente Parlamentar de Segurança Pública, que é uma das maiores frentes, se não a maior, acho que até a maior em termos de números, maior frente parlamentar, a segunda maior frente parlamentar da Câmara dos Deputados. Estivemos lá, desejo boa sorte, sucesso. Temos certeza que a Frente Parlamentar de Segurança Pública continuará prestando
o belíssimo trabalho que sempre prestou e agora, tendo o Coronel Fraga, Alberto Fraga, à frente da comissão, as coisas tenderão a caminhar ainda mais rapidamente e com maior efetividade. Delegada Ione, seja sempre muito bem-vinda. Claro. E eu quero cumprimentar aqui o deputado Sargento Gonçalves, deputada Magda Mofato, ela está lá de pé, ó. Senhora, fique à vontade para sentar aqui. Seja sempre bem-vinda. Delegada Ione com a palavra. Deputada Federal, delegada Ione. Boa tarde a todos. Eu gostaria de registrar que, infelizmente, não pude estar presente na frente parlamentar, né, aí chefiada, né, na presidência do nosso deputado federal, que tem atuado de forma extremamente combatente, tem uma história de vida aí. O deputado Alberto Fraga tem uma história de vida na luta pela segurança pública e de agradecer pelo convite. Estarei lá com o senhor também, né? Coordenando Minas Gerais. Exatamente. E dizer por que eu não pude estar, presidente, aqui nesse momento tão importante da Frente Parlamentar da Segurança Pública, aí presidida pelo nosso deputado, porque eu estava justamente com muita alegria em Belo Horizonte, em que nosso novo chefe é uma nova chefe de Polícia Civil e o governador deu posse para ela hoje. Isso significa muito para nós lá em Minas. Uma mulher está à frente da chefia da Polícia Civil, doutora Letícia, uma mulher muito atuante, 27 anos de polícia, esteve à frente de várias divisões de homicídios, divisões importantes, e eu não poderia estar presente. Eu acho que eu já falei com o nosso presidente aqui e me justificar por causa disso, que não é menos importante, mas eu teria que prestigiar uma mulher à frente da chefia da Polícia Civil. Muito obrigada pelo convite, estarei lá lutando com o senhor sobre a sua presidência, sobre o seu comando. Bom, muito obrigada. Obrigado, delegado Ione. Parabéns à nova chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Nós enviamos também convite ao juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutor Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que, segundo informou a secretaria, disse que não poderia participar. Chamo à mesa, convido à mesa, ou melhor, doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, para que ocupe a mesa aqui na Comissão de Segurança Pública para falarmos sobre esse tema tão importante. Como também convido o doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger, promotor de justiça aqui no Ministério Público do Distrito Federal e de Territórios, representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Convido e convoco meu querido amigo Coronel Alberto Fraga, que já se comprometeu em pagar o churrasco para todos os 330 integrantes da Comissão da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Vou acertar com o Lula para entrar no salão. E a compor a mesa e assim vamos dar o início, então, a essa audiência pública muito importante, né? É um tema, eu comentava agora com o doutor Antônio Geraldo da Silva, né? E como essas questões anímicas, de psiquiatria, enfim, e abalos mentais têm atormentado a sociedade não brasileira só, do mundo inteiro. O mundo inteiro tem enfrentado essa chaga que se manifesta de diversas maneiras, às vezes em crianças, às vezes em adultos, às vezes, enfim, né? E fazer essa discussão para nós é algo importantíssimo a partir de um diagnóstico feito pelo Coronel Fraga,
que se antecipou, e vendo que uma resolução do CNJ, de número 487, de 15 de fevereiro de 2023, agora, uma resolução nova, dá um tratamento novo acerca dessa questão, e aí nada mais produtivo do que uma audiência pública convocada pelo Coronel Fraga, pelo deputado federal Fraga, que foi submetida ao colegiado aqui. Hoje nós estamos em audiência pública com muitos deputados lá nos gabinetes remotamente assistindo, mas quando a votação é feita aqui de forma presencial, temos aqui mais de 40 parlamentares fazendo a discussão e todos, de forma unânime, aprovaram esse requerimento, atestando a importância desse tema para a Comissão de Segurança Pública no âmbito da Câmara Federal. Então, meu dileto amigo, deputado Alberto Fraga, com a palavra para iniciar os trabalhos relativos a essa audiência pública de hoje. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo deputado Sanderson. Na verdade, eu gostaria que estivesse aqui alguém do CNJ. Lamentavelmente, não sei qual motivo, não vem aqui para dar explicações, também para que a gente possa entender. Porque eu confesso que eu, até agora, com quem eu tenho conversado, eu não consigo entender como é que alguém se predispõe a fazer uma resolução para colocar nas ruas bandidos perigosíssimos, como, por exemplo, eu vou começar aqui citando, vou relembrar um caso que é do Marcelo Costa de Andrade, vulgo Vampiro de Niterói. É um assassino em série. Ele foi acusado de matar 14 meninos em Itaboraí, perto de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre medida de segurança desde 1993, em hospital psiquiátrico judiciário, tendo confessado 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Foi considerado inimputável e incapaz de viver em sociedade. Esse é o diagnóstico médico. Pelo que está estabelecido nessa resolução, o Vampiro de Niterói fará tratamento em enfermaria, junto a outros doentes mentais, os quais não cometeram crime nenhum. Uma pessoa, por exemplo, em surto de mania, terá de conviver com uma pessoa que mata em série. Ou não é isso que nós estamos falando? Eu solicito que os convidados possam explicar isso de uma forma clara, a partir dos casos acima citados. Outros questionamentos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, em setembro de 2022, existiam 126 centros de atenção psicossocial, CAPS, unidades para o acolhimento sugerido na resolução 487/2023 do CNJ, sendo 6 no Centro-Oeste, 29 no Nordeste, 8 no Norte, 73 no Sudeste e 10 na região Sul. É notório que atualmente esses dispositivos não conseguirão atender a demanda judicial, caso a resolução entre em vigor da forma como está. Assim, será necessário dispor de recursos financeiros públicos, aumentando os gastos e alterando o orçamento destinado a este fim. Isso poderá ser conseguido rapidamente? Acredito que não. Quando detectado um paciente em surto psicótico, conforme diz o artigo 4º da resolução 487, ele deverá ser encaminhado às unidades do CAPS para a estabilização do quadro. Esta estabilização do quadro pode demorar minutos, horas, dias ou semanas. O grupo de trabalho do CNJ previu se terá custódia do criminoso nos hospitais gerais ou dispositivos? Há essa previsão? 3. Pergunto por que um criminoso, se estiver em surto psicótico, segundo a resolução, ficará sem os dispositivos de segurança de Estado durante todo o processo. Ou seja, ele ficará livre para se tratar, acompanhado de familiar,
junto com cidadãos inocentes, inclusive podendo ser até uma vítima. Como agravante da situação, segundo o artigo 4º da resolução, o paciente pode recusar o atendimento e o tratamento de estabilização do quadro psicótico. Vejam que a situação é gravíssima. 4. O grupo de trabalho do CNJ entende que essa resolução, na prática, determina o fim da medida de segurança de internação baseada na periculosidade, bem como estabelece a interdição parcial em 6 meses e o fechamento em até 12 meses dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico existentes no Brasil, afrontando diretamente a resolução penal e processual penal vigente sobre a matéria, extrapolando o limite do poder regulamentar do CNJ, promovendo regulamentação contra legem e usurpando a competência do poder legislativo, ferindo de morte o artigo 2º da Constituição Federal e toda a normativa constitucional que estabelece a separação de poderes e suas competências primárias e secundárias. Os senhores entendem assim? 5º, segundo o artigo 10 da Resolução 487, a análise sobre a imputabilidade da pessoa poderá ser qualificada com requisição de informações sobre o atendimento e tratamento, não especificando qual a composição da equipe, o médico, o psicólogo, etc. Com a entrada em vigor da resolução, será extinto o exame forense, desconsiderando o nexo causal entre doença e fato praticado, como determina a lei. A resolução 487, em seu artigo 12, parágrafo 2º, descreve que eventuais interrupções no curso de tratamento devem ser compreendidas como parte do quadro de saúde mental, considerada a dinâmica do acompanhamento em saúde e a realidade do território na qual a pessoa e o serviço estão inseridos. O que se entende por eventuais interrupções no tratamento? Seria a prática do ato ilícito ou o desejo do criminoso em não continuar o tratamento? 7. Proposta de pergunta para a ABP. O senhor pode explicar para esta Comissão de Segurança Pública o que é um surto psicótico e quanto tempo demora para a estabilização do quadro clínico? A rede de atenção em saúde mental nos próximos 12 meses conseguirá acolher a demanda judicial de atenção aos privados de liberdade com transtorno mental? Será necessária ampliação do serviço? Conforme a portaria 3088, de 23/12/2011, que institui a rede de atenção psicossocial, apenas o CAPS 3 possui atribuição de atenção 24 horas de urgência e emergência, que será o serviço necessário para atender o que se pede na resolução. Por fim, se a resolução já estivesse em vigor, o homem que matou 4 crianças com um machado em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, se considerado doente mental, estaria solto e sendo atendido no mesmo hospital geral junto a outras vítimas sobreviventes. Após a alta hospitalar, voltaria para casa e continuaria o tratamento. Então, senhores, eu prefiro que aquelas pessoas que conhecem o assunto falem sobre o assunto. Agora, como deputado federal, eu vou arriscar aqui a minha opinião. Parece-me que essa resolução está montada para soltar Adélio Bispo. Só pode ser isso. Não tem outra razão. Não existe outra razão. Eu recebi aqui documentos em que apresentam uma série de assassinos que poderão ser soltos e, evidentemente, que vai atingir o Adélio Bispo. Então, meu presidente, são esses os questionamentos que eu deixo aqui e espero receber alguma resposta com relação a isso, porque a situação é muito grave e nós não podemos aceitar isso.
Obrigado, Coronel Fraga, e parabéns pela disposição e pela iniciativa. Um tema importantíssimo que o parlamento não pode fugir, tem que fazer esse debate. Quero cumprimentar o deputado Tiago Flores, seja bem-vindo, obrigado pela presença, e passar ao doutor Antônio Geraldo da Silva, para que o senhor... Nós botamos 15 minutos, mas o senhor fala o tempo que quiser. Por 15 minutos, falar acerca das questões e dos questionamentos feitos pelo autor do requerente, deputado Alberto Fraga. Por gentileza, doutor Antônio Geraldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado federal Sanderson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu deputado federal Alberto Fraga, muito obrigado pelo convite e oportunidade. E eu vim aqui para responder a tudo que se fizer necessário sobre esse assunto, que é da esfera da psiquiatria, mas muito mais do que isso, eu agradeço a oportunidade, porque nós, psiquiatras brasileiros, temos mais perguntas do que todos vocês em relação a essa resolução 487 do CNJ. Eu tenho colegas psiquiatras que estão aqui, doutora Maria Alice, doutora Maria Dilma, que estão aqui também com a mesma função da Câmara Técnica de Psiquiatria, do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, onde esse conselho soltou nesta tarde uma nota em relação a esta resolução, mostrando o quão grave essa resolução significa para a sociedade como um todo e para nós, médicos, o quão absurdo nós entendemos que ela seja. Não há razoabilidade. Se partir do princípio da razoabilidade, não dá para entender como que essa resolução foi aprovada e quer, entre 15 de maio de 2023 a 15 de maio de 2024, acabar com todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil. E todas essas pessoas seriam colocadas para fazer tratamento na comunidade, se assim as pessoas quiserem. Eu preparei uns slides para ser bem rápido, para mostrar para vocês, apenas para poder ter um caráter educativo, no sentido de não perdermos a oportunidade de deixar algum ponto, não perdermos a oportunidade de falar tudo e não deixarmos nenhum ponto em aberto. Bom, eu queria, essa resolução, na resolução 487, o próximo slide, por favor. Eu vou ficar em pé, que é melhor. Próximo slide, por favor. Se a senhora puder projetar ali, perfeito. Bom, esses são meus conflitos de interesses. É importante todo médico fazer a declaração de conflito de interesse, para vocês entenderem a quem o médico está atendendo na fala que ele está fazendo. Isso é pedido pela resolução do Conselho Federal de Medicina e é pedido também pela norma RDC 102 da Anvisa. Todos esses meus conflitos de interesse aí nunca me deram nenhum ganho financeiro, eu não ganho nada por isso. Além disso, de todos esses cargos que eu ocupo, são todos voluntários. Estou tentando passar, pode passar para mim, por favor? Não passou? Ok. Eu não possuo nenhum vínculo empregatício, freelancer ou qualquer outro com ganho financeiro com ONGs, indústria de equipamentos, indústria de medicamentos, indústria do álcool, indústria do fumo e nem a indústria da maconha. Eu nem mesmo tenho investimento em ações de empresas dessas áreas. Em 2012, é importante dizer isso para vocês, 2012, por exemplo, até 4 anos, 2012 a 2016, a indústria da maconha subiu 135.000%. 135.000%. Quem investiu $1.500 na indústria da maconha, no final desses 4 anos, estava na conta com $2.500.000. Então, é importante, quando fala desse assunto de criminalidade, quando fala desses pontos todos, a gente fazer a declaração de conflito de interesse para saber se nós temos algum interesse a mais que não está sendo dito. Esses são meus conflitos. Próximo. Bom, nós temos um histórico aqui na casa, que teve um PL o PL Delgado, do Paulo Delgado, que em 89,
ele submeteu esse PL 3657 com emenda. Dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. Esse PL, ele tramitou aqui, foi rejeitado no Senado, se não me engano, pela CCJ, por 24 votos a 3. Em seguida, saiu um substitutivo, em 2001, que foi aprovada a Lei 10.216, que não proibiu as internações hospitalares, não consta isto nesta lei, e também criou os subtipos de internação, voluntária, involuntária e compulsória. Então, isso existe, está na lei, quem lê a lei vai encontrar isso lá muito claramente. Portanto, não tem nada de errado em você fazer internação voluntária, involuntária e compulsória. Próximo. Essa é a lei. Essa lei, eu ajudei muito na formulação dessa lei, na aprovação dessa lei, trabalhamos muito, mas essa lei, ela acabou sendo apenas diretrizes, porque ela não fala em punição do não cumprimento dessa lei. Depois, várias portarias do Ministério da Saúde acabaram burlando a lei e criando situações como essa de que chamam de luta antimanicomial, que é para acabar com os hospitais psiquiátricos. Só que, nesse mesmo período, não foi criado nenhum decreto para ninguém adoecer. Porque para você acabar com o local onde você trata as pessoas, você teria que acabar com as doenças. E isso não acaba. As doenças mentais estão aumentando. O suicídio, e ali tem sentado ali a vovó Rose, que dá nome à lei vovó Rose, que é a lei 13.089, que é uma lei importantíssima para todos nós, que é a lei de prevenção da automutilação e suicídio. Nós temos que o suicídio só aumenta no nosso país. Na Europa, Ásia, mesmo a África e outros países, o suicídio decresceu. No nosso país, não. Ele subiu. Ele saiu de cerca de 9.800, 9.500 suicídios em 2012, 2013, e agora nós estamos com mais de 14 mil suicídios por ano. Claro que essas estatísticas são falhas, a gente sabe que são mais de 40, 50 mil suicídios, porque muitos suicídios, o atestado de óbito acaba sendo como atropelamento, acidente de trânsito, politraumatizados, envenenamento, e não foi nada disso, foi suicídio. E ele só aumenta. E aumenta por quê? Porque a política de saúde mental não consegue atender a população brasileira como deveria ser. Antes da pandemia, nós éramos o país mais ansioso do mundo, em termos de vista percentuais. 9,3% da população brasileira era de pessoas ansiosas. Pasmem vocês, não é um país de pessoas tranquilas, é um país de pessoas ansiosas. Depois da pandemia, isso aumentou, e aumentou muito. Antes da pandemia, nós estávamos em empate técnico com os Estados Unidos no número de pessoas com depressão. 5,8% da população brasileira com depressão. Estados Unidos, 5,9%. Final de 2001, foi feita uma pesquisa, Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde, soltou em 2022, 2021, saiu em 2022, quer dizer, pós-pandemia praticamente. Esse número saltou de 5,8% da população brasileira com depressão para 11,3% da população brasileira com depressão. Só de depressão e ansiedade, nós temos aí, então, mais de 40 milhões de pessoas. Vocês imaginam, essas pessoas têm acesso a tratamento? Não, não têm. Você vai colocar essas pessoas para serem atendidas num CAPS ou num ambulatório, junto com quem cometeu crimes? Acha isso justo? Acha isso adequado? Nós, psiquiatras, achamos estranho, completamente fora da nossa realidade, até porque não é esse o trabalho que queremos fazer. Nós queremos fazer um trabalho para ajudar a população, para tratar das doenças mentais das pessoas, com segurança, com tranquilidade, para quem padece da doença mental e para quem também trabalha nesse sistema, que não é fácil. Então, o que temos no país, e ali tem a Maria Dilma, que foi coordenadora de saúde mental até pouco tempo atrás, o que temos no país são menos de 80 ambulatórios de psiquiatria no país.
Deputado Sanderson, deputado Fraga, 80 ambulatórios de psiquiatria para atender 40 milhões de pessoas, eu estou falando apenas de padecentes de transtorno de ansiedade e transtornos depressivos, nós não conseguimos atender, óbvio que não. Inclusive, na farmácia popular, não tem disponível para você ir lá pegar nenhum ansiolítico, nenhum antidepressivo. Então, nós não temos hoje tratamento para quem tem essas duas doenças apenas. Vamos lá, próximo, por favor. Dá um toquezinho, que isso é um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Acho que foi. Essa é uma mãe, aumenta o som, por favor. Essa é uma mãe trazendo um filho para um serviço psiquiátrico. Esse filho está amarrado, levado pelo serviço de atendimento de emergência, médica de urgências. O vídeo não está aparecendo, mas a mãe está declarando que ela sofre muito em ter que fazer isso. Em ter que pedir para pegar e levar um filho para uma emergência e ter que amarrar um filho, que isso para ela é um sofrimento muito intenso, mas que ela não tem outra saída. Se tivesse um som aqui, eu poderia mostrar o que ela diz, mas são essas as palavras. Eu deixei um DVD desse documentário com o deputado Alberto Fraga, posso deixar para mais algum deputado que quiser. Esse é um documentário chamado Omissão de Socorro. Porque é omissão de socorro, e nós temos um deputado médico aqui na plateia, o deputado federal Osmar Terra, e que nós sabemos que se alguém estiver infartando aqui dentro, e se nós não ajudarmos, o que é que nós vamos fazer, promotor? Na omissão de socorro? Por que que um doente mental grave, que vai matar ou morrer, pode cometer suicídio, está perambulando pelas ruas, nós passamos, não fazemos nada, nós não estamos cometendo omissão de socorro? Isso é omissão de socorro. 96,8% das pessoas que suicidam têm transtornos mentais. E nós estamos deixando um monte de doentes mentais perambulando pelas ruas. Essa mãe fala sobre esse sofrimento dela e a necessidade que ela tem de levar um filho e não tem onde internar. Ela não tem onde cuidar. Hoje já não tem isso. Nós não temos, respondendo a pergunta do deputado Fraga, nós não temos nenhuma condição de receber mais pessoas no nosso sistema de saúde, porque ele já não atende às necessidades. Nós não temos nem 2.000 serviços, doutora Maria Dilma, que era coordenadora de saúde mental, no Brasil temos, doutora. Nós temos mais de 5.500 cidades no Brasil. Se não me engano, que 5.650 cidades. 570 municípios. Nós não temos nem 2.000 serviços. Né? Imagina só São Paulo, só. Quantos precisariam? Então, nós não temos assistência pública digna. O próximo, por favor. Nós não temos assistência pública digna. Nós não temos nenhuma possibilidade de continuar com esse sistema do jeito que está aí, e ele não suporta, o próximo, por favor, e ele não suporta ser colocado, mais pessoas nesse serviço. Nenhuma possibilidade. No entanto, essa resolução 487, o próximo, ela tem uma característica muito interessante. Ela dá à pessoa, ao criminoso, aquela pessoa que cometeu o crime, a opção de tratar ou não. Ele decidir se ele vai fazer o tratamento ou não. Você vai liberar e ele vai decidir. A mesma interpretação que o deputado Alberto Fraga fez é a que eu fiz do que está na resolução. Próximo, por favor. Foi criado um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho com pessoas muito gabaritadas. Acho isso muito importante que seja criado assim, mas eu prestei atenção que nesse grupo de trabalho para a construção dessa resolução, próximo, por favor, não tem nessa composição aí, com 21 pessoas, próximo, por favor, nós não temos nenhum médico. Nenhum médico. A psiquiatria, por exemplo, não está representada.
mas não está representada nenhum Conselho Regional de Medicina, não está representada a autarquia, Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual eu represento, os 14 mil psiquiatras que nós temos no país, nós não fomos ouvidos. E quem cuida de pessoas que padecem de transtornos mentais? Não somos nós, psiquiatras? Não somos nós, médicos? Como é que pode construir política pública para uma área sem chamar os interessados nessa área? Nós, psiquiatras, não estamos entendendo nada. Nós estamos sem entender, como diz lá em Minas Gerais, na cidade onde eu nasci, Grão-Mogol, fala assim, estou entendendo patavina nenhuma disso aqui. E realmente não estamos. Por isso eu agradeço por estar aqui, porque eu preciso da ajuda de vocês. Isso é grave, gravíssimo. A Lei 13.819, a Lei Vovó Rose, de autoria do deputado federal Osmar Terra, que está sentado aqui conosco, quando ela fala da automutilação e suicídio, que é uma preocupação intensa, até hoje nós não conseguimos que essa lei entrasse em vigor, que ela fosse implementada pelo Ministério da Saúde. Não conseguimos. E é importante por quê? Porque as pessoas estão morrendo e necessitam de atendimento. Imagina, com essa proposta do CNJ, o que é que nós vamos fazer? Já começou o medo e a repercussão na mídia. Decisão do CNJ facilita a liberação de pessoas com transtornos mentais que cometeram crimes. Tem, mas ele pode consertar e eu vou falando aqui, não tem problema nenhum. Já começaram a sair as matérias. As matérias que começaram a sair porque as pessoas estão assustadas. Por exemplo, quem está aqui há mais tempo morando no Distrito Federal vai lembrar comigo, o Fraga vai lembrar, o Terra vai lembrar, Dilma ali, Alice. Eu fui para uma discussão no Jornal Hoje uma vez com um magistrado, que era a questão de um pedófilo de Lusiânia, em que esse pedófilo de Lusiânia, ele tinha um laudo psiquiátrico onde dizia: esta pessoa tem que ficar restrita de liberdade para sempre. Essa pessoa não pode ser liberada. Ela não tem condições de convívio em sociedade. Essa pessoa foi liberada. Em pouquíssimo tempo, esse pedófilo matou 6 meninos. 6 meninos. Pouquíssimo tempo. Coisa de 3, 4 meses, assim. Um absurdo. E aí me falaram o seguinte, mas tinha um laudo psicológico que dizia que ele tinha condições de conviver em liberdade. Eu falei, não tinha laudo psiquiátrico. Para liberar uma pessoa como essa, tem que ter laudo psiquiátrico, conforme determina a lei. Ah, mas nós não tínhamos psiquiatra, foi feito com psicólogo. Eu falei, não pode, não é o mesmo laudo. Transtornos mentais não é para ser laudado por psicólogos, porque tem que fazer diagnóstico médico. E diagnóstico médico é de inclusão, mas de exclusão também, que é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Ele saiu, matou 6 meninos, porque foi liberado com laudo psicológico, enquanto o laudo psiquiátrico indicava que ele não tinha condições de viver em sociedade. Muito bem. O que nós vamos fazer com Champinha? Também vamos liberar? Como é que a gente vai fazer? Pode sair? Quantos e quantos criminosos de altíssima periculosidade nós vamos liberar para serem acompanhados onde? Unidade de psiquiatria em hospital no geral, no Brasil, são pouquíssimas. Nós temos leitos de psiquiatria em hospital geral. Sabe o que significa leitos de psiquiatria em hospital geral, senhores deputados? É lá na clínica médica, onde a minha mãe vai estar internada para poder fazer um tratamento cardiológico, você vai colocar uma pessoa também para tratar, junto com ela, porque tem um quadro psiquiátrico. Então, na clínica médica, você põe um leito de psiquiatria. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de liberar essas pessoas para o convívio social, sendo que nós, psiquiatras, decidimos
que aquela pessoa não tem condições de convívio em sociedade. Porque se liberar, vai matar. Por exemplo, como que você diz que um pedófilo, deputado, ele tem bom comportamento? Claro que tem. Não tem criança no presídio. Óbvio. Não tem criança lá. Então eles vão sair, eles vão encontrar as crianças fora do presídio. E aí? Como é que nós vamos ficar? Porque hoje nós vemos um monte de doentes mentais perambulando pelas ruas. Pode passar, porque senão o meu tempo vai acabar aqui. Nós estamos vendo perambulando pelas ruas, só que nós vamos ver perambulando pelas ruas e eles são mais vítimas. Pode passar. Eles não. Enquanto. Ah, tá. Bom, então vamos continuar sem o slide mesmo. Nós temos uma situação hoje que os doentes mentais são mais vítimas do que agressores. 96% de quem comete violência não são doentes mentais. Só que quem comete essas violências, que são os chamados transtornos de personalidade antissocial, personalidade psicopática, psicopatas, como a população diz, esse aí é muito fácil de chegar, simular doença. E aí você vai fazer o quê? Aquele que presta assistência no CAPS lá, doutora, ele é que vai fazer o laudo? Ele vai... Isso eticamente não pode ser feito. Eu não posso ser assistente e, ao mesmo tempo, fazer perícia do meu paciente. Eu não posso fazer isso. Então, como que vai ficar essa situação em relação às questões periciais, por exemplo? Como que nós vamos misturar agora a assistência com perícias? Tudo nos CAPs? Quem vai cuidar disso? A nossa preocupação hoje, e eu peço ajuda a todos que estão aqui e estão também à distância conosco, é nos orientar como que nós médicos vamos fazer. Eu tenho aqui uma gama de perguntas que eu gostaria de fazer, assim que o slide conseguir passar, que eu preciso chegar neles ali, que elas são muito importantes para a nossa clínica diária. Você liberou, né? Pode passar todos por causa do meu tempo. Bom, aí já o Kim, o deputado Kim, inclusive, está com o PDL aqui na casa. Pode voltar um, por favor? Pode voltar um só? Volta, por favor. O próximo, por favor. É porque eu não consigo passar, senão estava bem rápido, mais fácil para vocês. Próximo, por favor. O próximo, para frente, próximo. Volta, por favor. É no anterior, do Kim. Isso, muito obrigado. O PDL 81, de 2023, ele faz uma ementa que é o seguinte: susta a aplicação da resolução número 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça. Isso, para nós, pelo menos, é um alento no sentido de que algo seja feito, porque se entrar em vigor em 15 de maio, eu não sei o que nós vamos fazer com esse monte de criminoso solto. E tem que acabar com todos os serviços até 15 de maio de 24. Próximo, por favor. A Janaína Pascoal foi até a Alesp para falar sobre isso, onde ela faz o depoimento dela, da gravidade que é isso, mas eu não vou... pode passar, por favor? E se tiver como eu passar. Bom, e lembrando o que é um hospital... Pode passar, por favor? Lembrando o que é um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. É uma instituição legal que atende uma demanda específica de tratar o doente mental e ou portador de perturbação da saúde mental que, devido ao prejuízo da capacidade de entendimento e ou do controle da vontade, cometeu um crime que geralmente é grave. Isso está no artigo 26 do Código Penal. Então, a existência dele está apreciada no Código Penal. Neste caso, o tratamento em regime ambulatorial ou internação psiquiátrica em hospital já não foi efetivo e eficaz. Já não funcionou. Então, não adianta. O médico só faz a indicação para lá porque não tem o que fazer. Assim, afastando o entendimento de instituição asilar, o HCTP tem um papel social muito bem definido e que, hoje,
apesar da falta de investimento por não estar integrada ao SUS, cumpre uma difícil missão na sociedade brasileira, porém necessária, a de tratar o doente mental e reinseri-lo na sociedade, embora nem sempre seja possível. Ora, eles existem, os HCTPs, e nós precisamos parar com essa situação que nós criamos no Brasil de culpar as ferramentas e não os responsáveis por elas. Se os HCTPs não estão funcionando adequadamente, não culpa o HCTP, mas quem faz a gestão deles. Quem teria que cuidar do cuidado dele. Esse é o culpado. Ah, a escola não está aprovando. Ah, está acontecendo alguma coisa no sistema. Não é você fazer progressão automática na escola. Ah, o presídio está cheio. Ah, vamos mudar a lei, vamos liberar um monte de gente. Ah, está cheio os HCTPs não prestam. Ok, faça prestar. Ele teria que funcionar. Esse é o número de pacientes, de pessoas que estão presas no Brasil, fazendo tratamento psiquiátrico em HCTPs. Olha só quantas pessoas são. 3.136 pessoas estão nos hospitais de custódias e tratamento psiquiátrico no Brasil. Eles serão soltos. No Rio Grande do Sul, 171 pessoas estão lá, provavelmente, do IPF. O IPF que também está acabando por inanição lá. Tem acho que 1 ou 2 psiquiatras lá. Um monte de assassino em série, exatamente. Está lá no IPF e está acabando. Olha São Paulo. Olha o Distrito Federal, que é pequeno. 120. São Paulo, deputado, nós temos, vamos lá? É o que mais tem, aqui embaixo. 1.269 que estão em HCTPs. Serão soltos para tratamento junto à comunidade. Próximo. Opa. Qual é o perfil desse paciente? Então, aqui tem o perfil dos pacientes, estou mostrando aqui, inclusive citando um colega meu, o Abdala, num livro que ele tem com o Taborda, o saudoso Taborda lá de Porto Alegre, onde ele mostra alguns quadros onde mais se acomete, que as pessoas mais apresentam agressividades, ou quadros que levaram a cometer crimes. Lembrando sempre que é porque essas pessoas estão sem tratamento adequado, porque com tratamento adequado são diferentes. Mas eu não estou falando aqui dos transtornos de personalidade antissocial, dos quadros graves, como, por exemplo, os que têm parafilias, deficiência ou retardo mental com manifestações psicóticas graves, né? Dependência de drogas com controlável impulso para consumo em comorbidade com doença neurótica, psicótica ou ainda com transtorno de personalidade. Está no livro do Elias e do Taborda. Esse aqui é um exemplo de um serviço que é lá de São Paulo, já que o deputado perguntou sobre São Paulo. São 75 casos de desinternações em um dos serviços, sem cessação de periculosidade, apenas nesse serviço especificamente. 45 homicidas, 11 estupros e crimes relacionados, 5 tentativas de homicídio, 4 roubos, 4 lesões corporais, 4 furtos, 1 maus tratos e 1 desacato. Todos estão lá e sairão. Só que, para a senhora deputada de Minas, minha terra, nós vamos ter um monte de gente que vai alegar insanidade mental. Vai virar uma festa. Porque eu alego insanidade mental, maravilha, e vou ficar livre. Se eu quiser tratar no CAPS, eu irei. Senão, eu não irei. É assim que o CNJ está dizendo ali, naquela resolução. A pergunta é, para onde vão os pedófilos, agressores sexuais com alto risco de voltar a cometer os mesmos crimes? Os assassinos em séries que estão nesse serviço. Vão para onde? Onde que nós vamos alocá-los? Eu gostaria de ter essa resposta. Próximo. Não está passando mais. Não, pode passar, por favor? Só para frente. Bom, não foi, vamos lá. Esses pedófilos... 1 minuto para concluir. Vamos concluir. É porque eu não consigo passar, a culpa não é minha, não. Estou aqui, estou tentando. Olha, ninguém consegue passar. Mas eu vou deixar essas perguntas, se eu não conseguir passar, realmente, eu estou tentando, não estou conseguindo, para os deputados pensarem, para quem também os palestrantes que estão aqui pensarem, porque é muito grave exercer a psiquiatria após 15 de maio. É um desestímulo a exercer a profissão com essa situação. Nós sabemos o que vai acontecer. Eu sou psiquiatra forense,
trabalho com psiquiatria há 36 anos, eu afirmo a vocês, nós vamos ter uma epidemia grave de mortes por esses assassinos que serão soltos. Não pode brincar com isso. Não, são pessoas que não têm condições de conviver em sociedade. Não pode brincar colocando esses assassinos em CAPs, em serviços ambulatoriais, junto com pessoas que nunca cometeram crime algum, que estarão lá na esperança, às vezes, de receber um tratamento, e não é isso que vai acontecer. Além dos dissimuladores, dos simuladores, de todos os que vão inventar doença mental para poder fugir do crime. E isso não pode acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo da Silva. Nós precisaríamos de umas 3 horas, porque a palestra e a explanação é belíssima, muito elucidativa, mas nós temos um tempo aqui, porque tem outros convidados. Quero cumprimentar o deputado federal Cornel Telhada, que está aqui conosco, o deputado federal Cornel Assis, que nos prestigia, nosso ilustre médico, doutor Osmar Terra, meu amigo conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. E antes de passar a palavra para o deputado Telhada, vamos ouvir aqui o doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, representando a CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Doutor Suxberger, por gentileza, tem a palavra. Nós estabelecemos aqui 15 minutos, e eu achando que não, 15 minutos é o suficiente, mas o tema é muito extenso, vasto, e nós vamos colocar para o senhor 15 minutos, mas, claro, precisando, pode ultrapassar o tempo. Obrigado, presidente. Senhores deputados, cumprimento todos na pessoa do deputado Alberto Fraga. Muito obrigado pela convocação como cidadão do Distrito Federal. Fico genuinamente orgulhoso de testemunhar a participação do senhor, atento a esses temas tão relevantes, e a oportunidade dessa casa dialogar um tema tão importante para o sistema de justiça criminal. Eu aproveito também a oportunidade de estender aqui um afetuoso cumprimento à desembargadora Priscila Plachá, que tanto admiro, já tive a oportunidade de acompanhá-la em alguns estudos que ela realizou aqui em Brasília, e igualmente cumprimento a doutora Maria Eugênia, que bem vocaliza as demandas da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores deputados, o tema de fato merece atenção. Eu parabenizo a casa por fazer esse debate, e eu acredito que se eu posso resumir os meus gloriosos 14 minutos de fala, esses 14 minutos, eles precisam ser resumidos na seguinte expressão: diálogo interinstitucional. Eu acho que me parece ser o ponto aqui em deficiência e o ponto de maior atenção na temática da luta antimanicomial no Brasil. Faço esse comentário porque o Ministério Público Brasileiro, e aqui eu falo sob delegação, sob comando do presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Brasil, doutor Manuel Murrieta, recebeu com bastante preocupação a edição da resolução, não pela sua questão de fundo, importante destacar isso, não por aquilo que ela preceitua, mas o modo pelo qual o CNJ constrói um ato normativo que acaba se convolando, e falo isso com todo respeito e consideração à excelência dos profissionais que compuseram o grupo de trabalho que resultou na edição da resolução, mas um ato normativo que acaba resultando como um ato de força do Conselho Nacional de Justiça. O tema da atenção à saúde mental e a preocupação da chamada luta antimanicomial já é um tema de preocupação do Estado brasileiro há alguns anos, eu até diria pelo menos das últimas 2 décadas. De fato, merece atenção o fato de que talvez isso deveria ser um assunto mais premente na agenda brasileira. Talvez ele não receba a urgência que o tema merece, mas igualmente não se verifica como solução uma medida de força, tal como foi a construção desse ato normativo. Anoto isso porque o Ministério Público Brasileiro já vem acompanhando com bastante atenção e denodo todas as determinações veiculadas, especialmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É importante destacar isso. A temática passa pelo nosso Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, no qual o Brasil chegou a receber uma condenação da Corte. Me refiro aqui ao caso Ximenes Lopes, de 2006, do qual ali consta dos pontos resolutivos, e peço a licença dos senhores para ler, o seguinte ponto, o ponto de número 8.
O Estado deve continuar a desenvolver um programa de formação e capacitação para o pessoal médico, de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de enfermagem e para todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental, em especial sobre os princípios que devem reger o trato das pessoas portadoras de deficiência mental, conforme os padrões internacionais sobre a matéria e aqueles dispostos nesta sentença, nos termos do parágrafo 250 da presente sentença. Repito, um ato de 2006 que responsabiliza o Estado brasileiro e clama o Estado brasileiro a adotar soluções institucionais. Me permitam aqui uma consideração. O Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, seja pela Comissão Interamericana, seja pela Corte Interamericana, ela não é uma corte que realiza um juízo de conformidade, como faz, por exemplo, o nosso sistema judiciário. A corte ela não realiza justamente o que seja um juízo de compatibilidade ou de conformidade de disposições legais existentes no Brasil com o que faz a Convenção. A Convenção é de 1969. Nós estamos falando de um ato já presente há décadas no sistema internacional e devidamente internalizado no Brasil em 1992. O juízo ali é outro. O juízo é, será que a institucionalidade brasileira, que responde pela atenção do sistema de justiça criminal, de pessoas portadoras de transtornos e doenças mentais de toda sorte, se adequa ao que seja a justa proteção de direitos humanos? E a essa pergunta é importante destacar, ela não traz o viés unicamente de preocupação dirigido àquele portador do transtorno. Também traz o viés de proteção necessária às pessoas submetidas a eventual quadro de periculosidade que essa pessoa ostenta. A tutela dos direitos humanos ela não é uma tutela enviesada, ela não se confunde as garantias construídas para esses direitos humanos com os eventuais destinatários das ações dos Estados. Os direitos humanos são de todos, e como garantias tais, concretizam o que sejam proteções e enunciados normativos, repito, que a todos atendem. A ideia dos direitos humanos é a sua marcada alteridade, o que amanhã é o destinatário da norma, amanhã serei eu. E é justamente por essa compreensão de empatia que se informa ali uma construção que tem essa pretensão de universalização, mas, sobretudo, uma preocupação de contexto. Passo aqui, necessariamente, a fazer algumas críticas quanto à resolução. Os atos da resolução, e como não poderia ser diferente, se encontram todos disponíveis na internet. O ato foi aprovado na primeira sessão virtual de 2023, se não me engano, cito de cabeça, no dia 10 de fevereiro de 2023. E no voto condutor que aprova a resolução, pasme, aqui é preciso fazer uma crítica. Não há uma indicação sequer de bases e dados empíricas do sistema hoje presente no Brasil, ainda que falho, quanto às suas estruturas de leitos, vagas, como eles se encontram, ou seja, não há um diagnóstico sobre o que sejam os destinatários das disposições dessa resolução. Essa me parece ser o maior objeto de preocupação. Se nós temos um quadro de produção de normatividade marcada pela abstração, pela generalidade, esta é a casa para fazê-lo. Nós estamos falando da lei. Quando falamos de instâncias regulamentares, quando falamos dos gestores e realizadores de uma política pública, e como eu estou falando do sistema de justiça criminal, é claro que o Conselho Nacional de Justiça materializa uma política pública exteriorizada pelo sistema de justiça, não é possível fazê-lo sem uma forte base em evidências. E ali me parece faltar nesse ato, repito, uma construção empiricamente lastreada sobre o que seriam minimamente os impactos dessa resolução. E aqui faço coro à preocupação em relação a esse escalonamento, num primeiro momento de 6 meses e depois de 12 meses nas determinações de fechamento e esgotamento das unidades hoje presentes para o que se faz como um serviço, reconheça-se, falho, mas, como solução de força, não será objeto de aprimoramento ou melhora unicamente com uma determinação de fechamento de suas portas. Aliás, todas as vezes que temos um ato de força construído como medida de solução institucional, repito, marcado aqui por uma solução de afinamento entre instituições e poderes. Não é possível tratar desse tema sem uma instância dialogada.
Ministério Público, serviços de assistência judiciária, serviços médicos de uma maneira geral. Não é possível construir de maneira como se apenas as vozes do jurídico fossem aquelas a ditar, ou mesmo as vozes da medicina fossem aquelas a ditar a resposta adequada. Se não há uma construção de afinamento e diálogo interinstitucional, a proposta que se coloca como resposta ao problema público se mostrará fracassada de saída. Faço essa consideração porque, ao se simplesmente determinar o fechamento dessas unidades sem um diagnóstico escalonado e contextualizado, permitam-me aqui um parêntese, será que todo o Brasil tem a mesma estrutura presente para se admitir uma solução linear? A resposta é desenganadamente negativa. Então, será que não teríamos caminhado melhor na construção de uma resposta escalonada de necessário atendimento a essa determinação da Corte? Não apenas a determinação da Corte, mas igualmente nas leis que se seguiram. Fiz aqui algumas anotações, mas para isso melhor até mesmo fazer referência aos consideranda da resolução. Mas nós temos aqui, entre outros atos, a Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Igualmente, a Lei 13.146 de 2015, as diversas resoluções já editadas no CNJ com impacto na temática, as resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a PENAISP, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e, sobretudo, as redes de atenção psicossocial, as RAPs. A minha indagação que eu coloco aqui é essa. Será que ao simplesmente estabelecermos como um ato de força essa alteração e fechamento dessas unidades, nós não vamos acabar convolando ou empurrando o Estado a simplesmente trocar a placa da porta desses prédios? Porque eu não consigo visualizar que num período de 6 meses, ou mesmo de 12 meses, sem um afinado diálogo interinstitucional com a instância executiva, e vejam só, a gente está falando verticalmente, né? Nas instâncias da União, estados e municípios, como é que você vai construir uma possibilidade de absorção do que sejam esses leitos hoje presentes ou da implantação de outros projetos que venham a absorver essas figuras? E, por favor, eu paro aqui de falar, na falta dos meus 5 minutos restantes, de falar de aspectos da política pública para abordar unicamente o juridiquês da temática. O deputado Fraga vai se lembrar, esse Congresso Nacional foi o responsável pela sequência de aprovações de reformas no Código de Processo Penal, num primeiro momento no ano de 2008 e seguidamente no ano de 2011, que dá toda uma conformação diferenciada ao regime das prisões processuais no Brasil. Dentre essas alterações, eu destacaria, no tema da saúde mental, a preocupação que teve o legislador acertadamente de deixar de impor prisão preventiva a pessoas que apresentavam transtornos mentais, convolando essa preocupação ao que seria a medida cautelar diversa da prisão, consistente na internação provisória. Então, o que antigamente fazíamos antes de 2011 era a dura e cruel resposta de determinar prisão preventiva e, uma vez preso o sujeito, é que dentro da unidade da cadeia pública, ou o nome que assim o receba, mas a natureza jurídica é aquela, a pessoa passaria a ter o tratamento da internação. Desde 2011, nós temos dotado o julgador criminal brasileiro com uma melhor possibilidade de construção de uma resposta adequada ao caso concreto, com a possibilidade de imposição da internação provisória. A resolução, e vejo isso com muita preocupação, retira do ato jurisdicional a apreciação da medida cautelar. Determina a possibilidade de restrição inicial, mas a cessação da medida nos termos da resolução, pasme, deriva de um ato médico. O médico, por mais autonomia, independência e, sobretudo, expertise na produção do saber técnico que ele traz, atua como um serviço auxiliar do sistema de justiça. É como se pretendesse que o juiz ou o membro do Ministério Público agora ditasse o ato médico. Não é assim que funciona. Não há ato dentro do sistema de justiça que toque a medicina que seja feito sem o auxílio da manifestação do esperto, do especialista. Agora, isso não pode se convolar numa apreciação que delegue o ato jurisdicional ao que seja o profissional médico. Isso mata a atuação do profissional médico. Até porque ele não é dotado das mesmas prerrogativas que a magistratura de Estado, como é o próprio Ministério Público que integro, ou mesmo os juízes criminais, dispõe para justamente manifestarem nos atos que compõem a sua atuação fim, manifestação de ato soberano do Estado.
Essa é uma situação que, por mais bem intencionada que seja, no sentido de fazer cessar a utilização de prisão ou mesmo de privação de liberdade de pessoas sabidamente que experimentam situação de problema de saúde, não resultará na resposta pretendida. Eu caminho aqui para a minha conclusão, e seriam outros os pontos a colocar, mas eles estão bem documentados. Na sequência da expedição da resolução, deputado, foram vários os órgãos, dentro do próprio Ministério Público, Estado a Estado, preocupações e provocações que induziam e manifestaram perante a própria CONAMP, em nome da qual hoje aqui falo, pleiteando da CONAMP que levasse à judicialização dessa resolução. Um enfrentamento por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, o que fosse, ao argumento de que a resolução extrapola o que seja o ato normativo regulamentar e invade a seara do ato legislativo primário, que é prerrogativa e autonomia desta Casa Legislativa, juntamente com o Senado Federal. De fato, parece assistir razão nesse ponto, mas, para além de uma compreensão unicamente jurídica, eu quero encerrar minha fala com essa preocupação. Eu sei que a construção de direitos e garantias se faz muitas vezes com constrangimento. Essa é a lida, inclusive, do parlamentar. O diálogo, o embate, a maneira pela qual se recebe a pessoa no corredor, a fala nas ruas, o encontro com os eleitores. Mas quando nós falamos de instâncias técnicas, de projeção, planos e ações de implementação de políticas públicas, o constrangimento institucional não é uma alternativa. Essa resolução, com prazos tão exíguos e carentes de uma base empírica, escalonada e contextualizada sobre o que seja a implementação dessa nova política, se eu não fui claro, destaco mais uma vez, estamos de acordo com o que sejam os seus móveis, não estamos de acordo com o modo como realizá-la. Se essa construção dessa resolução, como ato de força, acaba se apresentando numa medida de constrangimento institucional, a conclusão não será outra que não uma má política pública, porque a boa política pública, nesse ponto, reclama afinamento e diálogo interinstitucional. Coisa que essa casa faz muito bem na convocação de uma audiência como hoje, e aqui concluo já agradecendo a oportunidade de fala e diálogo, e, sobretudo, enaltecendo a Câmara dos Deputados para que outras oportunidades como essa se façam presentes. E nessas outras oportunidades, já agradeço desde logo que o Ministério Público também seja assegurado a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Antônio. Agora nós vamos para o sistema remoto. Eu queria pedir paciência aos deputados. Tem mais duas autoridades para serem ouvidas, e aí os senhores poderão fazer as interpelações. É melhor, o assunto é agradável. Eu só queria pedir uma questãozinha de ordem. Eu vou ter que sair, mas eu queria deixar aqui uma sugestão. Nós fazemos um evento maior sobre esse assunto, tratando da questão da violência, saúde a saúde e a segurança. Ok. Onde é que o limite de cada uma e como elas podem interagir para reduzir a violência no Brasil. Tá? Eu só queria deixar isso. Obrigado, deputado. Bem, vamos convidar a doutora Priscila Placha Sá, desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Doutora Priscila, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de começar iniciando os cumprimentos a Vossa Excelência, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, deputado federal Alberto Fraga, que é a autoridade que convoca a presente audiência pública. Também me permito estender os cumprimentos específicos ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado federal Sanderson. Me permito, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimentar a todas as deputadas e os deputados presentes, integrantes, deputado Fraga ou não, desta comissão. E como já bem disse o meu, a quem permite chamar de colega, doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger, competentíssimo e um verdadeiro marco teórico aí nos temas mais candentes do sistema de justiça, os parabéns que penso que não apenas os integrantes do sistema de justiça, como também o doutor Antônio Geraldo aqui, a quem cumprimento e fez uso da palavra, um debate que convoca, né, a percepção dos saberes técnicos envolvidos nessa temática, né, medicina, psicologia, direito, serviço social, mas também a percepção social que os possíveis impactos da presente resolução podem ter. Então, eu agradeço, deputado Fraga, e vou procurar também
da mesma forma que o doutor Antônio Geraldo, mais uma vez o cumprimento, doutor Antônio Henrique da mesma forma, doutora Maria Eugênia de Oliveira, que também se encontra aqui no sistema remoto, para me alocar nos meus 15 minutos de fala. Eu começo ponderando, deputado, a Vossa Excelência, os demais integrantes que nos assistem e as senhoras e senhores que nos acompanham eventualmente também pelo sistema remoto, de que, em diálogo ainda nessa semana com o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a meu intuito colaborativo para o debate é trazer uma perspectiva do acervo técnico, né? O doutor Antônio Geraldo já trouxe as questões da sua área de conhecimento e franca atuação, destacada atualmente como presidente da Associação Brasileira, e da mesma maneira que o doutor Antônio fez em relação aos aspectos técnicos, digo agora, doutor Antônio Suxberger. A perspectiva da Associação dos Magistrados Brasileiros, deputado, é ainda em diálogo não concluído com os presidentes dos tribunais, flertando, em certa medida, com parte das preocupações que aqui trouxeram. E também me permito não antecipar minha posição pessoal, porque como magistrada criminal que atualmente sou, provavelmente tenha que decidir eventuais discussões na via concreta. Eu penso, deputado, que, sendo a terceira a falar, uma série das questões, em princípio, já foi tratada. Mas eu me permito, na linha do que tanto o doutor Antônio Geraldo e o doutor Antônio Suxberger nos trouxeram, eu gostaria de rememorar que, em meados dos anos 70, foi realizada uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre o sistema penitenciário, não especificamente sobre as unidades hoje denominadas como Hospital de Custódia e Tratamento. E o cenário lá revelado acabou mobilizando a Câmara Federal a alteração não só da Lei de Execução Penal, como também o Código Penal. E, nesse sentido, me permito fazer leitura de um dispositivo, e talvez ele, doutor Antônio Suxberger, doutor Antônio Geraldo, tenha sido aquilo que acabou deixando o dilema que hoje nós nos encontramos. Nessa exposição de motivos, eu faço a leitura, deputado Fraga, do item 99, que diz o seguinte: relativamente ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, não existe a previsão de cela individual. Aqui era o tema das estruturas das unidades para pessoas, né, em privação de liberdade, especificamente em medida de segurança, já que a estrutura e as divisões de tal unidade estão na dependência de planificação especializada, dirigida segundo os padrões de medicina psiquiátrica, estabelecem-se, entretanto, as garantias mínimas de salubridade do ambiente e área física de cada aposento. A preocupação que externo, com todo respeito aos parlamentares de então, foi ter assinalado, deputado Fraga, no item 151, que se colocava, segundo se entendeu, ao menos naquele momento, nós estamos aqui em 1983, disse a exposição, extremamente simplificada a execução das medidas de segurança, em fase da revisão imposta pelo projeto, que altera a parte geral do Código Penal, com a supressão de algumas espécies de medidas e estabelecimentos. Vale rememorar aqui que, com a aprovação do Código Penal de 1984, não era mais possível a aplicação do duplo binário, em que determinados sentenciados, e penso que parte deles é o mote da presente preocupação e da convocação feita por Vossa Excelência para presente audiência pública, os chamados pacientes graves, né, nos quais os perfis acabam culminando. Não vou eu aqui tentar descrever os transtornos mentais tal como fez o doutor Antônio Geraldo, mas em atos de elevada crueldade e não raro em recidiva. Próximo a esse momento, não dentro do âmbito da CPI, efervescia, o doutor Antônio Geraldo já nos tratou aqui, esse dilema em relação à luta antimanicomial, que já naquele momento dividia os profissionais da saúde mental. Nós temos dois marcos históricos, em 1978 e depois em 1987, que teriam culminado, então, numa crítica, inclusive internacional. Eu acho importante, deputado, ressaltar que a preocupação e os dilemas da medida de segurança não são apenas um caso brasileiro. Eles preocupam autoridades, o sistema de justiça e os saberes médicos, e se em geral também em outros países, aqui particularmente nesse desenho das décadas de 70 e 80, em relação à Itália e França.
A Itália, promovendo por um psiquiatra, e vale ressalvar que é bastante criticado naquele momento, propunha, então, a extinção dos manicômios, e alguns pesquisadores franceses, já naquele momento, vislumbravam preocupações, como disse o Dr. Suxberger, não apenas nos episódios de autoagressividade, mas também nos episódios de heteroagressividade, e a transferência de cuidados para a comunidade, e talvez até mesmo a pauperização e a morte por suicídio ou agressão de terceiros dos liberados. Vale dizer, e acho que essa casa já tem enfrentado essa temática em outros momentos, se costuma colocar o dilema da chamada crise do modelo hospitalocêntrico, e entram em debate outras questões não restringíveis apenas à medida de segurança, mas a questão da medicalização e a utilização dos fármacos para além do debate que ora enfrentamos. E aí aparecem, determinadas denúncias, eu ainda estou naquele momento das décadas de 70 e 80, muitas delas acabando figurando em documentários e textos sobre a temática. O que é importante dizer que, especialmente a partir da aprovação da lei já multireferida aqui no ano de 2001, daquele projeto inicialmente arquivado, um substitutivo que vai apresentado posteriormente, tal como se disse, ainda há manutenção de 3 modalidades de internação, uma delas que talvez mais se aloque naquilo que é a interlocução entre a psiquiatria e o sistema de justiça criminal, que é a medida de segurança. Vale ressalvar, como já se disse aqui também, que essa alteração legislativa, ao menos naquele momento, no ano de 2001, não acabou com a medida de internação, mas procurou dotá-la de excepcionalidade. Alguns autores do âmbito do sistema de justiça diziam, então, que devêssemos reservar as hipóteses de medida de segurança de internação aos casos em que houvesse violência ou grave ameaça à pessoa, mas não necessariamente a todos os crimes apenados com reclusão. Alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça vão a esse momento. Até que o episódio já referido pelo Dr. Suxberger acaba culminando numa primeira condenação do Brasil, o caso referido como Damião Ximenes Lopes, que vale ressaltar, não estava numa unidade de tratamento de custódia penal, estava numa unidade psiquiátrica, após ter sido submetido por 3 dias a episódios de maus tratos, há quem nomine desde logo como de tortura, acaba falecendo. E é em virtude dessa disposição, mas não apenas dela, que naquele dispositivo já lido aqui pelo Dr. Suxberger, o dispositivo ou ponto 8 da sentença, volta à baila a questão das internações psiquiátricas no geral, mas também aquelas nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Vale dizer que a gente tem, deputado Fraga, a consolidação de um único censo elaborado no ano de 2013. Depois, quando esse tema volta à baila nos anos de 2015, 2016 e 2017, visitas não a todas as unidades, já foi exposto aqui um panorama ao qual eu vou me referir, procurando me manter nos meus últimos minutos restantes, tentando compreender a perspectiva da subsistência ou da sobrevivência da medida de segurança em consonância ou não. Na exposição de motivos da resolução existe não só o escopo legislativo nacional, mas também internacional, tratados e convenções aos quais o Brasil se tornou signatário. Vale dizer que a preocupação evidenciada na convocatória dessa audiência pública, deputado, e penso que ela não é exclusivamente da Câmara Legislativa, são os dispositivos descritos nos artigos 13 e 14 da resolução, já referidos como a questão da interdição parcial e total, e o que esse fechamento paulatino poderia gerar. Eu me permiti, como preparatório para essa audiência pública, tomar o cuidado daquilo que a grande mídia, mas também estudos da área das ciências como do direito, revelariam como os 10 casos mais emblemáticos dos últimos 70 anos
incluídos aqui os delitos de atentado pessoal, homicídio, estupro, e percebi, né, um deles foi referido por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, que dentre os 10, 7 houve a aplicação de pena, em patamares bastante elevados. Um deles houve a decretação de medida de segurança, já referido aqui por Vossa Excelência. Em um deles, não foi possível obter a informação concreta, deputado, se pena ou medida de segurança, um caso já antigo. Em um deles, o autor acabou morrendo antes do julgamento. E aí eu fui compreender também o cenário de estudo e aprovação que possa ter levado a essa resolução, tal como fez o doutor Suxberger, e é um dilema, pelo menos, deputado, para o grande público, no qual me incluo, já que não ocupo nenhuma função estrutural, que é consultar o Sistema de Informações Penitenciárias Nacional. Esse sim, aberto a toda e qualquer pessoa, é o chamado Sistema Infopem. Ali é possível, com dados consolidados de 2022, relativos ao ano de 2021, ter uma diferença um pouquinho dos dados trazidos pelo doutor Alberto, que falavam, doutor Antônio Geraldo, perdão, ele trouxe os dados de 2018, eu me permiti, na via judicial, localizar. Hoje nós temos, segundo essa informação do Infopem, 2.007 pessoas internadas em medida de segurança, sendo 118 mulheres e 1.889 homens. E em tratamento ambulatorial, 422 pessoas, sendo 17 mulheres e 405 homens. Aqui vale a observação feita pelo doutor Antônio Geraldo, de que, pelo menos neste sistema, não há indicação de em quais aparelhos o tratamento ambulatorial vem sendo realizado. As medidas de internação, nessa atualização, hoje estão compondo 27 unidades, sendo 12 destinadas somente a homens, uma somente a mulheres e 14 são mistas. E ali uma informação que nos leva a essa preocupação trazida pelos palestrantes que me antecederam, deputados, sobre a compreensão do grupo multiprofissional que atende a população em privação de liberdade. E aqui eu gostaria de dizer, deputado, que não há um destaque na composição dos HCTPs. Os dados são gerais e vou pedir, se Vossa Excelência me concede, 1 minuto de adição, que já me encaminho para o fim. Nós temos profissionais da psicologia, aproximadamente 1.400, de enfermagem, aproximadamente 1.700, de psiquiatria, 314, serviço social, 1.534. Há um total de 1.458 estabelecimentos e parece bastante provável que essa equipe multiprofissional não esteja, como é da lida forense, alocada unicamente nos HCTPs. Do perfil social, e de novo, deputado, não apenas restringido ao grupo em medida de segurança, porque o Infopem não nos fornece essa informação desagregada, a informação agrega toda a população em situação de prisão. Vale destacar, e me parece que, ainda que lateral, é uma preocupação pertinente ao nosso tema, há um indicativo de 7.940 pessoas com deficiência. Intelectual, 2.261 casos. Comprometimento físico, 2.904 casos, além de cadeirantes e pessoas com deficiência auditiva, visual e múltiplas. É importante ressalvar que em algumas unidades estaduais, os HCTPs não desempenham unicamente função de albergamento para medida de segurança. Atendem clinicamente, embora, como já se disse, com elevada preocupação em relação à precariedade da sua estrutura, como também, em determinadas hipóteses, até mesmo albergando pessoas em privação de liberdade em situação episódica. Vale dizer que, a rigor, no mesmo Infopem, no impacto, eu gostaria de retomar a questão da criminalidade entendida como de alta gravidade, essa de atentado pessoal, dos homicídios, estupros, latrocínios, enfim, que pelos dados que temos, deputados, somadas
essas figuras delitivas: homicídio qualificado, latrocínio, estupro de vulnerável e tortura, nós temos aproximadamente, hoje, 80 mil pessoas em privação de liberdade. E, portanto, em comparação com aquelas em situação de medida de segurança, o número é bastante restrito. Eu me permito, em conclusão, já vi que o meu tempo estendido se esgotou, deputado, para dizer que me parece que os estudos empíricos que a resolução já propiciou em determinados tribunais, e alguns deles já em diálogo com audiências públicas, acredito até que o doutor Antônio Geraldo possa ter participado de uma delas, é preciso conhecer, né, o perfil sócio-individual e os delitos pelos quais as pessoas em medida de segurança se encontram, para que, de fato, possamos construir soluções, especialmente para os casos limite. Deputado, eu me desculpo duplamente por ter estendido o tempo e devolvo a Vossa Excelência a palavra, agradecendo mais uma vez o convite. Muito obrigado, doutora Priscila. Pelas palavras da senhora, poderia falar o tempo que fosse necessário. Agora, uma última convidada, nós vamos chamar Maria Eugênia de Oliveira, que é presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Maria Eugênia, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Agradeço muito ao convite. O que a OAB me trouxe a dizer aqui é que nós criamos um grupo de trabalho para discutir a questão dessa resolução, porque ela vai ser muito impactante tanto para o direito como também para a sociedade. Essa resolução, a OAB não teve o convite de participar e para apresentar indicativos para que ela fosse sancionada. Então, ela está trazendo um forte impacto dentro do direito e dentro da sociedade. Criamos, sim, grupos de trabalho para poder levantar toda a questão social e encaminhar para o CNJ. Já fizemos alguns questionamentos para o CNJ e até agora não obtivemos nenhuma resposta. Então, é muito triste hoje nenhum membro do CNJ estar presente para dirimir algumas dúvidas para que nós enriqueçamos mais ainda esse grupo de trabalho, eu levando informações para esse grupo de trabalho. Eu estou vendo que essa criação dessa resolução não está levando em si a valorização do ser humano. Ela está fazendo com que pessoas não cabendo dentro da sociedade, fazer parte de uma sociedade. Vai tumultuar completamente a sociedade, porque nós vamos ficar à mercê de pessoas que não estão preparadas para viver no seio de famílias. Então, isso aí está muito, muito impactante. Então, o que nós estamos fazendo dentro do Conselho é criando grupo de trabalhos, fazermos um relatório, encaminhar para o CNJ, para ver se, posteriormente, eles façam alguma reforma e seja feito uma nova forma de encarar essa resolução com algumas adequações. Nós não somos favoráveis à criação dessa resolução, por isso nós vamos até o fim levantar questões, levantar indicativos para que seja feita de outra forma. Minha palavra é muito rápida, porque não me preparei para que viesse aqui apresentar, mas num futuro bem próximo, com certeza, vocês irão trazer novamente esse assunto à baila e eu trarei grandes resultados da nossa comissão, tá? Me desculpem não levantar maiores questionamentos, mas agradeço muito a participação, tá? Muito obrigada. E a OAB, o Conselho está à disposição, a qualquer momento que precisar, estaremos aqui para trazer indicativos, tá? Obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Eugênia. Eu é que fico muito feliz em saber o posicionamento da OAB Brasil. Nós esperávamos realmente que isso fosse dito, né? Então, o assunto, volto a dizer, é de extrema gravidade, e nós não podemos aceitar ou permitir sem ouvir alguém do CNJ. Alguém que teve essa brilhante ideia tem que vir explicar aqui para os deputados o que é que aconteceu. Bem, agora estamos na fase de encerramento, eu vou conceder a palavra aos deputados
E com a palavra o Coronel Telhada, de São Paulo. Obrigado, presidente. Os senhores doutores Antônios aqui presentes, Antônio Geraldo e Antônio Henrique, obrigado pela presença. Quero me desculpar por não ter chegado no horário, porque a gente aqui é uma loucura. Você está no gabinete, chega a gente, você não pode deixar de atender, está no gabinete, vindo para cá e para 10, 15 vezes antes de chegar aqui. Mas o assunto é muito importante. Confesso aos senhores que não estava ciente desse assunto, na profundidade que os senhores expuseram aí. Mas eu, como policial militar, que sou há 44 anos, tive inúmeras ocorrências com pessoas com problemas mentais, criminosos com problemas mentais gravíssimos, né? Assassinos, estupradores, pedófilos e por aí afora. E nós sabemos do perigo que isso é para a sociedade. E quando aqui, a gente, ouvindo aqui, a gente até se sente até às vezes meio impotente de não ter uma resposta ou de não ver alguma coisa acontecendo. E pelo que o senhor falou, doutor Antônio Geraldo, é dia 15 o prazo. É isso? 15 de maio agora. Hoje é dia 3, nós temos... Do ano que vem. Então nós temos tempo para trabalhar. Começa agora, né? Então até 15 de maio. Entra em vigor... Isso, então foi 15 de fevereiro. Isso. Entendi. Então daqui 90 dias daria quando? Não, 90 dias a contar de 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Que dá 15 Março, de maio. Abril, maio, 15 de maio. Então já vai começar dia 15 de maio. 15 de maio de 2024, tudo fechado. Gente do céu. Preocupante. E o povo fechado dentro de casa, né? Então o que eu queria propor aqui, eu vi aqui que o senhor falou que o PDL do deputado Kim seria uma solução. É isso? O deputado Kim, ele entrou com esse PDL, mas me parece também que a ADIM é possível. É isso, doutor Antônio Susberger? Aprendi o nome, hein? Me permite, presidente. Pois não. Ele pede assustação. É um PL para assustar os efeitos da resolução. Nós temos que pedir urgência desse PDL. Então a primeira coisa que eu ia propor é isso, a gente abraçar, falar com o Kim, abraçar esse PDL, pedir urgência nisso e procurar fazê-lo, fazer os deputados entenderem aqui da necessidade e da urgência e da votação desse PDL. Uma outra coisa que eu queria propor, presidente, foi pena que o Sanderson teve que se ausentar por motivo de trabalho. Eu sou neófito aqui, né? Apesar de ter sido ter tido 2 mandatos de deputado estadual, senhores, eu aqui na casa ainda vou fazer 3 meses aqui de deputado, então a gente vai aprendendo aqui, porque o regimento é diferente, o procedimento da casa é diferente. Se nós marcássemos a reunião, deputado Fraga, o senhor que é muito mais experiente aqui nessa área, com o presidente do CNJ, que eu estou vendo aqui na internet, é o ministro Dias Toffoli. Rosa Weber. É a Rosa Weber agora, então até a internet está desatualizada. Rosa Weber. E nós levarmos essa preocupação pessoalmente com vários deputados aqui da comissão. Isso, nós podemos pegar até a comissão e ir lá. Eu acho interessante até convidar o doutor Antônio Geraldo, se ele tiver oportunidade, porque o conhecimento técnico dele é de vários anos. Eu conheço polícia, não conheço a área do senhor. E a área do senhor o senhor conhece bem. A gente nota que o senhor é um exímio conhecedor dessa área. Até numa pergunta que ela faça, numa dúvida que ela tenha, sem dúvida essa posição técnica do senhor, esse posicionamento técnico, é de suma importância para o convencimento. Eu acho que nós podíamos, até dia 15, deputado, tentar marcar uma reunião com urgência com a ministra Rosa Weber e levarmos essa preocupação nós vimos da OAB, do Ministério Público, da doutora também que falou, representando a doutora? Doutora Priscila representando o magistério, então, o magistrado. Então nós estamos aí numa situação preocupante. Eu acho que nós temos que achar pelo menos uma solução rápida e imediata para se começar a trabalhar para termos algum sucesso lá na frente. Ficarmos inertes nesse momento seria o pior para a segurança pública, para a saúde, para o judiciário, para todo mundo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso como uma emergência. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Bem, doutora Ione vai falar. Só para avisar os deputados que a ordem do dia já começou, então nós vamos ter que abreviar nosso tempo aqui para não perdermos a votação. A delegada Ione com a palavra. Deputado, eu gostaria de, primeiramente, parabenizar, que é muito importante esse tema, de extrema relevância, e eu vou dizer por quê. Como delegada de polícia, e principalmente pela experiência que eu tive como diretora de cadeia pública, a minha primeira experiência foi encontrar uma cadeia que tinha uma pessoa com consentimento judicial, ali em uma cela separada e inimputável. Então, é um problema muito sério. Isso já tem alguns anos
E a minha experiência como delegada de mulheres, principalmente em relação à questão da pedofilia, eu já tive um caso uma vez, deputado Alberto Fraga, nosso presidente, os demais, doutor Antônio Geraldo e doutor Antônio Henrique, ambos, um da psiquiatra e outro aí do direito. Eu já tive uma situação uma vez que eu pedi a prisão de um pedófilo em que ele cumpriu 11 anos de pena, saiu e 3 anos depois ele abusou 2 irmãs, um pedreiro. Então, a gente percebe que isso aí é uma situação muito complicada, há um ambiente aí muito complicado, porque muitos reafirmam, não, eles têm que, não adianta, que eles falam manicômio, né? Que não adianta, eles não vão melhorar, mas colocar essas pessoas que geram perigo para crianças, perigo para outras pessoas, perigo à incolumidade das pessoas, à integridade das pessoas. Realmente, eu acho que essa questão dessa resolução, de certa forma, presidente, foi autoritário. Não houve um debate. Era para ter, no mínimo, marcado uma audiência, um debate, né, isso via público. A OAB não ser ouvida numa situação dessa. Então, acho que foi temerário. Muito importante essa audiência, que possamos agora até essa casa, é importante vir a essa casa esse debate, para que possamos tomar uma posição, presidente, nesse sentido, porque é muito sério. Então, assim, há uma nuvem aí, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós não temos como acolhê-los, ok? E por causa disso nós vamos liberá-los? É muito complexo isso. Então, assim, me gera muita preocupação com relação a isso. Eu acho que a gente tem que trazer isso mais a debate. Vamos tentar chegar a um consenso aí, a casa aqui. Presidente, conte comigo, porque agora, a gente está no mês de maio. Eu já estou fazendo um requerimento, por exemplo, para uma audiência pública para a gente discutir a questão da pedofilia. Eu acho que é um momento adequado. Eu vou até convidar o senhor para estar presente, que vai agregar muito, e a gente reunir. E eu acho que está muito longe da gente findar por aqui. É um problema sério que a gente tem que trabalhar isso e bater de frente, para que isso não pode acontecer. Isso está muito pouco divulgado, presidente. Então, nós precisamos realmente nos debruçar, é muito sério, e conte conosco, né, nesse sentido. Muito obrigada aos... Que conhecimento fantástico. Nossa, tive uma aula aqui e abriu a cabeça realmente. Muito obrigada. Muito obrigado, delegado Ione. É um prazer. Nós estamos encerrando, mas eu quero conceder 1 minuto para as considerações finais da doutora... Vamos conversar, vamos inverter. Com a doutora Priscila e depois com a doutora Maria Eugênia, e depois eu venho aqui para a mesa. Doutora Priscila, por favor. Deputado Fraga, eu gostaria, em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, mais uma vez agradecer o convite formulado por Vossa Excelência. Gostaria de dizer que a instituição está à disposição não apenas dessa comissão, mas da Câmara Federal. Agradeço o convite e, pessoalmente, também naquilo que puder colaborar institucionalmente com o tema, Vossa Excelência me tenha à vossa disposição. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, que deu uma aula para nós aqui. Doutora Maria Eugênia, por gentileza. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Deputado Fraga e os demais presentes, como a doutora Priscila disse, nós tivemos uma aula aqui hoje, viu? Fiquei muito feliz em estar participando e, em nome do Beto Simonetti, presidente da OAB Nacional, nos colocamos à disposição para o que essa casa necessitar de informações, relatórios dos nossos grupos de trabalho, estamos à disposição, tá? Nós temos que reverter essa situação, porque a sociedade não pode ficar à mercê de uma resolução impensada do CNJ, tá? Estamos aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a senhora, que também nos deu um grande alívio, só em saber que a OAB vai estar do nosso lado. Doutor Antônio, 1 minuto para Vossa Excelência. Quero agradecer ao deputado Fraga pelo que está fazendo, quero agradecer muito todos os deputados aqui presentes, principalmente aqui a minha deputada conterrânea de Minas Gerais.
Fico feliz de saber que está trabalhando nessa linha aí da pedofilia. Esse assunto me interessa muito. Quero poder trabalhar com a senhora. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem um departamento de psiquiatria de infância e de adolescência que cuida muito especificamente dessa área. Feliz de ouvir aqui o Ministério Público. Adorei a fala do nosso representante aqui do Ministério Público, achei excelente. A OAB, eu fiquei muito feliz de ouvir a OAB, e quero dizer a todos vocês, todos os deputados aqui presentes, todas as instituições, a ABP precisa de vocês. A Associação Brasileira de Psiquiatria precisa de trabalhar junto com vocês para que a gente possa, não só essa questão dessa resolução do CNJ, mas outras questões ligadas à área de segurança pública, que nós temos uma presença importante da manifestação da área psiquiátrica, e esse diálogo institucional nós estaremos sempre presentes para poder fazer. Pedimos audiência pública para a nossa ministra Rosa Weber, espero poder ser atendido, estarei com vocês caso tenhamos que ir até a ministra. Eu acho que ela vai nos ouvir, eu acho que ela vai nos acolher, ela é uma ministra que vai nos dar atenção em relação a tudo isso. E, para despedir, eu quero agradecer muito a nossa juíza que está da AMB. A AMB é uma instituição que eu admiro muito, que eu gosto muito, e fiquei muito feliz de saber que a AMB estará junto também na avaliação dessa situação, porque realmente é muito perigosa para todos nós. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Antônio. E, para finalizar, o nosso doutor Suxberger. É isso mesmo? Perfeito, deputado. Agradeço, parabenizo mais uma vez essa casa, que mostra liderando pelo exemplo. Preciso dialogar, diálogo interinstitucional. Peço ainda que nos diálogos vindouros, que seguramente ocorrerão, se dê voz igualmente ao Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional tem trabalhos a respeito desse tema, já houve encontros, construção de enunciados, há ainda o Grupo Nacional de Promotores em Execução Penal, que é um grupo organizado dentro do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, ou seja, essa plurivocidade dos trabalhos que estão sendo realizados deve ser agregado no debate. E ainda que, igualmente, não é meu lugar, mas eu faço essa provocação, é preciso chamar igualmente as instâncias do Poder Executivo, que, ao fim e ao cabo, materializam a gestão do sistema de saúde. União, Estados, municípios. Obrigado, presidente. Me agradeço em nome da CONAMP. Eu que agradeço a presença de Vossa Excelência, quero agradecer em nome desta comissão a participação dos convidados, que nos honraram com suas exposições e esclarecimentos, e a todos que participaram desta reunião extraordinária de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta reunião. Antes, porém, convoco reunião deliberativa extraordinária para terça-feira, 9 de maio, no plenário 6, às 13 horas, com pauta a ser divulgada. Declaro encerrada a reunião.